Há mais de 65 milhões de anos, quando os dinossauros reinavam na Terra, pode apostar que já havia libélulas zumbindo em torno deles. O mundo secreto dos jardins. Libélulas. Distribuição Sinapse. As libélulas estão entre as mais antigas formas de insetos. Na verdade, elas são como alta tecnologia. Uma configuração que existe desde quase o início da evolução dos insetos, mas bastante eficiente, porque praticamente não sofreu mudanças até hoje. Em geral, quando pensamos em libélulas, lembramos delas como acrobatas aéreas, a forma adulta. Porém, a maior parte da vida passam dentro d'água. É no estágio ninfal que as libélulas passam a maior parte da vida, no fundo de um lago ou um riacho. Essa ninfa pode viver 1 ou 2 anos, ou até mais, dentro da água como predador. Um outro mundo existe sob a superfície da água. Um mundo que não vemos, mas que certamente merece ser investigado. Contudo, se você quiser mesmo conhecê-la, terá que entrar na água, pegar algumas, prendê-las num vidro e dar uma boa olhada nelas. E se tiver sorte, poderá ter em mãos uma larva de libélula. Algumas podem estar no lago há 2 anos. Também encontrará girinos, peixes, sapos, larvas de mosquitos, todo tipo de interessantes insetos aquáticos. Quando você tem um lago no quintal, tem todo um novo sistema de vida. The clouds are drifting by, reflected on the pond. The colors in the sky, they shine and then move on. Think of all the wonders that abound as the world turns around. All creatures great and small, just trying to survive. Somehow throughout it all, they strive to stay alive. No one ever knows just what tomorrow brings. Somehow life still shows the beauty of all things. As libélulas são caçadoras quando adultas, assim como quando jovens. Quando ainda ninfas, vagam pelo fundo do lago ou do riacho procurando presas. Elas têm um tipo de mandíbula deslizante que se projeta para alcançar e agarrar o que estiver à frente, recolhendo-se em seguida. São predadores furtivos que alcançam e agarram quem estiver dando sopa por perto. Elas atacam inesperadamente. Um lago de águas limpas é um dos lugares mais fascinantes que se pode imaginar. É absolutamente cheio de vida. Por ser um ambiente aquático, encontramos também estruturas nada familiares a nós não aquáticos. Elas têm um interessante sistema de guelras e brânquias bastante estranho que as distingue de outras espécies. Elas parecem vir de um mundo alien. E eu acho que vem mesmo. Insetos como os mosquitos vivem na superfície, mas mergulham para se alimentar ou fugir de predadores. Eles fazem graciosas contorções para vencer a barreira da água. Também há criaturas como os cadis, que são estranhos com seus corpos moles. Para se proteger, constroem um casulo que carregam nas costas. Eles juntam galhos, gravetos e pequenas folhas que se aderem a uma única estrutura, formando uma pequena e perfeita armação protetora. Você também encontrará todos os tipos de besouros. Alguns são aquáticos, outros caçam na superfície. Todas essas espécies, claro, são alimentos para as larvas de libélula. Também outras muitas criaturas servem de alimento para as larvas de libélula, tais como besouros aquáticos, escorpiões d'água, insetos aquáticos gigantes, todos de aparência terrível. Para uma ninfa de libélula é essencial correr contra o tempo. Ela tem que crescer rápido para chegar à fase adulta. Nesse meio tempo, não são poucos os inimigos que podem facilmente encurtar a sua vida. Não
são muitos os ovos, na verdade, que acabam gerando libélulas. A maioria acaba apreendida e alimentando algum animal. Esse é o papel de muitas criaturas: alimentar outro animal. Quando se vive dentro d'água o tempo todo, não há outro jeito senão buscar oxigênio fora d'água. Por isso, é preciso ter guelras. No caso da libélula, ela faz isso sorvendo a água por um lado do abdômen e expelindo-a pelo outro, como um sistema de propulsão de jato. Isso lhe permite escapar rapidamente de um predador e desaparecer da vista dele. O longo processo de alimentação e crescimento das ninfas de libélula atinge o auge ao entrar na forma adulta. É um momento bastante traumático. Uma ninfa tem que sair da água para emergir como um adulto voador. Tudo tem que mudar instantaneamente, como aprender a circular e até a respirar. É uma mudança bem drástica, difícil como o nascimento. Elas ainda não estão prontas para voar. As asas precisam secar e antes o corpo precisa enrijecer, o que demanda todo um processo. Libélulas são máquinas muito antigas, pré-programadas para voar. Por isso, quase logo depois de emergirem e suas asas secarem, elas voam perfeitamente. As libélulas são ótimas observadoras, chegam a atingir até 50 km por hora e suas acrobacias aéreas dariam inveja a qualquer piloto de teste. Agora, o que tem a fazer é levar uma vida muito diferente. Tem que conseguir pegar a presa no ar e serem capazes de localizá-la a longa distância. Tornam-se quase que exclusivamente predadores visuais. E um predador visual no mundo tridimensional é bem diferente de um do mundo aquático. Para se dar bem, as libélulas têm que dominar a presa. Uma vantagem são os olhos enormes que permitem ver detalhes melhor do que a maioria dos insetos e que ficam ao lado da cabeça para ver o que está acima, abaixo, dos lados, em quase todas as direções. Depois, para conseguirem voar e enganar a presa, suas asas têm que ser especialmente projetadas de maneira que as da frente sejam separadas das de trás para que possam independentemente mudar os ângulos das asas. Isso lhes dá a habilidade de pairar, subir e descer verticalmente, voar para os lados e até para trás. Além disso, elas têm um abdômen longo que funciona como estabilizador ou leme, o que lhes dá grande habilidade de manobra para pegar a presa pela asa. Essas criaturas têm um magnífico controle.
Estes insetos são primos delicados das libélulas. Podem ser distinguidos quando estão em repouso, já que têm as asas mais estreitas. Em repouso, eles fecham as asas para trás, enquanto as libélulas mantêm as asas estendidas como um avião. Eles também têm um jeito diferente de voar, com movimentos parecidos com os da borboleta. Suas asas, como as das libélulas, são transparentes. Não têm escamas na superfície, como borboletas e mariposas. As asas são finíssimas, mas são rígidas e pode-se ver um conjunto de veias que as percorre inteiras. E esta rede interconectada, digamos assim, de veias, deixa as asas mais rígidas. Num dia quente de verão, podemos ver todo tipo de libélulas circulando o lago. E é bom ouvir o zumbido delas, porque gostam de quase todos os insetos pequenos, principalmente de mosquitos. Uma só libélula chega a comer uns 200 por dia, o que resulta em efetivo controle de mosquitos. E sabe como fazem isso? Ora, batendo neles no ar e comendo-os pela asa. As libélulas comem, por exemplo, todo tipo de moscas, borboletas, pequenas mariposas e mosquitos. Comem quase tudo que voa, contanto que não seja muito grande. Libélulas e seus primos têm o estranho hábito de se empoleirar. Se você observar um deles enquanto parado, verá que a cabeça se move. Gira enquanto procura fêmeas para acasalar ou competidores em potencial, isto é, outros machos que possam ameaçar o seu território. Mas também está em busca de uma presa, e se do seu ponto de observação avistar alguma se movendo, deixa o local e a domina no ar. Por ficarem no ar grande parte do tempo caçando, ficam vulneráveis a todo tipo de predadores. Algumas espécies de aves, como por exemplo o papamoscas, vão pegá-las no ar. Da mesma forma que, aproximando-se de lagos, são presas fáceis para sapos. Sapos são grandes oportunistas. Se algo se mexe e está perto, eles comem. Ao fim do dia, esses animais escolhem um bom lugar para se empoleirar. As libélulas ficam lá quietas, esperando que ninguém as perceba. Durante a noite podem ficar bem vulneráveis, mas como não estão voando, animais como o morcego não as comerão. Como ficam sobre plantas altas, muitos predadores não as alcançam, e predadores visuais não enxergam as asas à noite. Portanto, ficam razoavelmente seguras, porque não se mexem. Nas primeiras semanas depois que emergem, as libélulas não circulam pelo lago. Mesmo que você não tenha um lago, elas ficarão pelo jardim porque elas percorrem uma boa extensão. São voadoras poderosas, alcançam quilômetros. E claro, se você tem um jardim cheio de insetos, sinal de que é um bom jardim. Muita atividade de insetos, você terá libélulas. Estão em toda parte, selecionando jardins porque jardins têm diversidade de plantas e, consequentemente, de insetos. É uma orgia gastronômica para elas.
As libélulas ficam pairando sobre seu jardim e capturam mutucas e moscas do veado. Por outro lado, as zigópteras voarão baixo sobre seu jardim, chocando-se com plantas, atrás de pequenos insetos, sejam pulgões, saúvas, maruins ou pequenas moscas. Se você quiser ter muitas libélulas no seu jardim, o segredo é não apenas oferecer um habitat com alimento, mas também um lugar para respirar. Se tiver um lago, com toda certeza aumentará a população de libélulas. O lago que normalmente atrai libélulas não precisa ser espetacular, pode ser pequeno. Precisa ter profundidade para que não congele a água do fundo para que as ninfas sobrevivam ao inverno. Mais uma coisa, se você quiser ter sucesso com libélulas, tem que evitar predadores como peixes. Se tiver 2 peixes grandes num lago pequeno, eles vão querer mantê-lo limpo. Também é importante ter muita vegetação perto da margem, parcialmente submersa ou até vegetação que cresça à beira do lago e avance para dentro dele, para que as ninfas de libélulas possam escalar os caules e se transformarem em adultas. É importante ter muita vegetação junto ao lago, porque quanto mais vegetação houver, mais chances de haver presas. Você não terá muitas outras formas de vida se não tiver muitas plantas. A fase adulta voadora da libélula é bem curta, dura só de 6 a 8 semanas. As primeiras 2 semanas elas passam em jardins, comendo como loucas para criar reserva de energia para o próximo estágio, retornar aos lagos para o tão importante acasalamento, passando seus genes para a próxima geração. Os machos marcam territórios e tentam afastar os outros dos melhores territórios. Quando as fêmeas aparecem nos lagos, ficam encantadas com esses machos tão atraentes com magníficos territórios. E quando uma, por fim, decide aceitar um macho, eles acasalam. Pode ficar com inveja. Eles conseguem acasalar enquanto voam. O processo todo leva só alguns minutos. Essa parte não causa inveja. E depois de terminado, ela perde o interesse por ele, pois já tem o esperma de que precisa e vai se preparar para pôr os ovos. Quanto a pôr os ovos, a libélula tem que fazê-lo perto de um lago, porque os ovos produzirão ninfas que entrarão na água. Tanto ela pode pôr ovos sobre uma planta bem acima da superfície da água, ou como a fêmea de muitas espécies faz, pode depositar os ovos um a um dentro da água. Claro, o problema de pôr ovos um a um na água é que isso a deixa próxima a vários predadores. Pode haver um peixe à espreita logo abaixo da superfície, pronto para atacar, ou pode haver sapos esperando para capturá-los no ar. O macho, na verdade, ainda mantém um interesse pela fêmea, mesmo depois, porque o que ele não quer é ver um outro macho acasalando com ela agora, já que isso poria seu esperma em competição com o do outro. Portanto, mesmo depois, ele ainda fica por perto para evitar a aproximação deles. Aliás, acho que não há regras ditando que as fêmeas têm que ser fiéis, pois elas não cumprem. A fêmea poderá pôr muitos ovos e ir embora de lá. Até as libélulas acasalarem, a forma como fazem a corte é muito complexa. As libélulas macho enfrentam o que for para defender o território, porque querem direito exclusivo na oportunidade de acasalamento que se apresenta. É muito frequente acontecer de outros tentarem evitar o ato, e é a função do macho tentar afastá-los. E, na verdade, mesmo enquanto ela põe ovos,
ele tem que ser firme em afugentar outros machos, porque ele é quem enfrenta a barra, enxotando todos os outros para que a deixem pôr os ovos que ele fertilizou. Depois que acabam de pôr ovos, elas não duram muito. Toda a sua atividade depende da temperatura. No final do outono poderá haver dias inteiros em que nada acontece e elas nem se movem. Quando ocorre um leve congelamento, por exemplo, você facilmente as encontrará paradas, ali, absolutamente imóveis e às vezes até congeladas. Se isso não matar as libélulas, elas nem se mexerão. Mas a temperatura poderá baixar muito. Elas suportam temperaturas baixas, mas se a temperatura cair para 20, 21 graus abaixo de zero, elas morrem. Contudo, sob a superfície do lago, rastejando, esperando passar o inverno, encontram-se as libélulas do próximo ano. Versão brasileira Animavox.